E agora nós vamos para Porto Alegre, para o Pedro Oliveira, falar sobre como chega o Internacional para esta partida contra o Tricolor Paulista. Como é que vai, Pedro? Boa noite. Tudo bem, Soler? Boa noite para você, para o PDV, para o Pedrão também, para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Antes de falar sobre o time do Internacional, queria destacar que chove aqui em Porto Alegre. E chove há bastante tempo, pelo menos desde terça-feira, chove na capital dos gaúchos. O gramado do estádio Beira-Rio, ele é muito bom, então não deve ter nenhuma interferência por conta disso, um dos melhores do Brasil, então o jogo deve ser bem jogado. Mas a chuva está acontecendo aqui no estádio Beira-Rio. Eu estou do lado de fora do estádio nesse momento, pegando uma chuvinha. A gente percebe que chove mais quando a gente olha para as luzes do estádio, então 16 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. O Internacional chega para esse jogo depois de 8 dias de treinamento. E o técnico Eduardo Cudê, ele trabalhou bastante com o grupo de jogadores, já que ele chegou há pouco tempo, então ele usou bastante esse período para conseguir dar uma rodagem melhor ao seu grupo. Ele tem diversos desfalques, assim como o São Paulo, que teve o Arboleda jogando ontem na seleção equatoriana. O Ener Valencia também jogou na mesma seleção, então é desfalque. O Ener Valencia, que perdeu um pênalti no jogo de ontem entre Equador e Uruguai, perdeu para o Sérgio Rocher. Ele chutou para fora, é verdade, mas o Sérgio Rocher era o goleiro. Então o Rocher é outro que não joga aqui hoje contra o Tricolor Paulista. Para fechar essa lista de desfalques, o Charles Arangues, da seleção chilena, também não entra em campo. Então são 3 jogadores que não jogam por conta das suas respectivas seleções. Outros 3 no departamento médico. Johnny tem uma entorse no tornozelo, ele só correu em volta dos gramados ontem, então é desfalque, assim como o Vitão, que tem uma lesão muscular, um volante e um zagueiro, e o atacante Pedro Henrique, não vivia uma boa fase, mas agora tem uma fratura no braço, então está impedido de jogar pelo menos nessas próximas rodadas. O Luiz Adriano está suspenso porque foi expulso no último jogo contra o Goiás e é desfalque. A grande novidade no time do Inter é o atacante Luca, centroavante formado nas categorias de base do Inter, que ainda não havia recebido uma chance com o Cudê. Ele vai ser titular nesta noite. Keiler, o goleiro, Bustos na direita, Hugo Maggio, Mercado, os 2 zagueiros, com René na esquerda. Gabriel e Bruno Henrique abrindo o meio campo, mais à frente Maurício e Wanderson, no ataque Alan Patrick e Luca. O Inter vive uma situação bem parecida com a do São Paulo. O Casares, ele já anunciou que vai tentar se reeleger no final do ano, onde termina o seu mandato. Aqui também, o presidente Alessandro Barcelos ainda não anunciou, mas ele está concedendo diversas entrevistas, até no centro do país, para obviamente ter a sua palavra mais ouvida por todos os torcedores. E é a grande ficha do Inter, a Libertadores. Daqui 2 jogos, joga contra o São Paulo hoje, contra o Atlético Paranaense na próxima semana, e depois vai até o Rio de Janeiro encarar o Fluminense. Se a grande ficha do São Paulo é a Copa do Brasil no final de semana, a grande ficha do Inter é a Libertadores daqui 2 semanas. O Inter não vence há 10 partidas no Campeonato Brasileiro. O Cudê, desde que chegou, ainda não venceu no Brasileirão, só na Libertadores. Ou seja, são 2 times que estão por baixo na noite de hoje. Tá aí Pedro Oliveira, diretamente do Beira-Rio. E obrigado já por essas informações. Você volta logo mais conosco no Concentração. Hoje, então, Internacional e São Paulo aqui na Rádio Bandeirantes. Narração do Pedro Martelli, reportagens do Pedro Oliveira e os comentários do Mauro Betti. A gente vai para a primeira pausa aqui no